Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião tinham um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus.
Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, fixou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então, Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes, a terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode parecer estranho, irmãos, que nós celebremos um ofício de trevas. Pode soar o inverso daquilo que nós cremos, não é mesmo? Afinal, o Senhor diz que nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. No entanto, a verdade é que, inevitavelmente, inescapavelmente, nós passaremos por momentos de trevas em nossa vida. Quando nós celebramos o ofício de trevas, nós estamos, na verdade, recordando que o Senhor passou pela hora das trevas. A igreja está assim na penumbra. Aos poucos, enquanto nós vamos rezando salmos, ouvindo as leituras, essas velas vão se apagando como sinal das forças de Cristo que vão se esvaindo, até que a última vela se apagará como sinal da sua morte. Ou seja, a luz se apaga, a luz que é Cristo neste mundo se apaga. O próprio Senhor, na noite em que ele foi entregue, disse, está lá em Lucas capítulo 22, versículo 53, mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Ou seja, eu vou repetir, escute mais uma vez. Cristo, nosso Senhor, Deus verdadeiro, disse, esta é a hora do poder das trevas, como se ele estivesse entregando aquela hora ao poder das trevas. Como pode isso ocorrer? É um mistério grandiosíssimo, não é mesmo? Um mistério que parece contradizer a nossa fé, mas, irmãos, o Senhor sim permite que as trevas tenham a sua hora.
Ele permite que por um momento o maligno manifeste o seu limitado poder. Não ilimitado, o seu limitado poder. Ele permite isso. Mas nós cremos profundamente, e olhar para a paixão de nosso Senhor nos faz ver isso. Nós cremos que as trevas não são eternas. As trevas têm uma hora, perceba, uma hora acaba. A hora do poder das trevas, como qualquer hora, termina. A luz vem, o dia vem, como diz o Salmo, a cada manhã se renovam as misericórdias do Senhor. Portanto, celebrar este ofício de trevas nos faz olhar para as trevas que Cristo viveu em sua paixão, refletindo como um espelho para as horas de trevas que nós podemos viver e vivemos em nossa vida, um momento de tentação, de provação, de dor, luto, e nos faz viver a treva da nossa vida, unidos a Cristo nosso Senhor, que passou pela hora da escuridão. E crendo que se a hora da escuridão passou para Cristo, passará para nós também, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja dele. No próprio dia da paixão, isto se tornou simbolizado até cosmicamente. Diz o evangelho que nós acabamos de ouvir, na narrativa da paixão, que do meio-dia às 3 da tarde se fez escuridão em toda a terra. Essa escuridão é um sinal da escuridão espiritual que se vivia ali. Ainda, diz a palavra de Deus, que antes do triunfo final da igreja, ou seja, antes da segunda vinda de Cristo, porque o Senhor virá para julgar os vivos e os mortos, e ele virá gloriosamente, e será também a glória do corpo total de Cristo, ou seja, da igreja de Cristo. Mas antes disso, haverá mais uma hora de trevas, haverá uma grande tribulação. Usando a linguagem bíblica ainda, haverá um momento em que se desvendará o mistério da iniquidade, que está como que acorrentado, preso. Ou seja, veja só, veja como isso é sério, isso é seríssimo. O Senhor não permite que o maligno manifeste todo o seu poder neste mundo. O maligno está como que acorrentado, mas haverá um tempo em que o mistério da iniquidade, ou seja, o mistério do mal, será desvendado e será dado um poder maior, ou seja, como essa corrente será alargada. Por quê? Porque, meus irmãos, o Senhor sabe tirar bens muito maiores de toda espécie de mal. Veja, o mal continua sendo mal, o pecado continua sendo pecado, mas o Senhor bem sabe aproveitar a situação do pecado para sobrepor a sua graça, que é superabundante. Como nós cantaremos no Exultet, na proclamação da Páscoa: ó feliz culpa de Adão, que nos fez merecer tão grande Salvador. Ou seja, da situação de escuridão, o Senhor consegue, porque Ele tem um poder e uma bondade, um amor infinitos, Ele consegue fazer sair daquela situação uma graça muitíssimo maior. Mas, atenção, isto não é automático. Quando nós vivemos uma provação na nossa vida, não é automaticamente como se fosse isso da própria provação,
não é automaticamente que nós sairemos dali santificados, sairemos dali melhores. Não, não é assim. Porque do mal não pode sair o bem. Quero dizer, vou dar um exemplo, né? Quando houve toda aquela situação na pandemia, e as pessoas diziam, agora as pessoas vão aprender a amar, etc., vão aprender a sair melhores dessa situação. Coisa nenhuma. Veja, o mal por si não produz o bem. A situação de contrariedade por si não produz santificação. Mas é preciso que haja uma janela de graça nessa situação de contrariedade. É preciso que haja uma frestinha, sabe? Por onde entre luz naquela hora de escuridão, de trevas. E essa frestinha de luz se dá pela oração. Na verdade, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele dá a receita para isso. Como passar pelo dia da escuridão. Como passar pelo que ele chama aqui de dia mau. E o dia mau chega. Para todos nós, o dia mau chega. Como passar por esse dia mau? Está aqui em Efésios capítulo 6. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Nos faz lembrar nosso Senhor dizendo no Getsemane, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso. Mundo tenebroso quer dizer mundo de trevas, mundo de escuridão. Ou seja, nós lutamos não contra os homens, nós lutamos contra demônios, contra as forças espirituais do mal nos ares. E aí vem São Paulo dando a receita, veja. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, nos dias tenebrosos, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, à cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai vossas orações, invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. É bonito que Paulo usa aqui, o apóstolo usa esta linguagem militar, de guerra, porque de fato nós estamos em combate. Ele diz, para vestir o cinturão da verdade. O cinturão da verdade quer dizer estar firmes na fé que recebemos da igreja, firmes na fé católica, sem se deixar enganar pelas mentiras do mundo, senão na hora da treva, no dia tenebroso, no dia mau, se perde por ignorância. Ainda, vestir a couraça da justiça. Couraça da justiça quer dizer ter vida na graça, estar em estado de graça, ter retidão moral, não estar em pecado mortal. Isto é a couraça da justiça. Sandálias do evangelho da paz é a prontidão para anunciar Cristo com firmeza, aonde quer que se vá. O escudo da fé, a confiança em Deus na hora das provações, na hora das tentações. O capacete da salvação é a esperança na vida eterna, que nos faz ser capazes de passar
seja pelo que for neste mundo, porque os nossos olhos estão fixos na herança que nos é prometida. A espada do Espírito, é muito bonito isso. A palavra de Deus, que é a espada do Espírito, diz a carta aos Efésios. Aqui se fala não mais de defesa, mas de ataque. Pela palavra de Deus, que é a espada do Espírito, nós nos protegemos contra os dardos inflamados do maligno. Como, aliás, o próprio Cristo nosso Senhor fez no deserto, usou a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, para desmascarar o maligno com suas tentações. E por fim, oração constante. É o sustento da vida espiritual. Somente assim nós passaremos pelo dia mau, pela hora tenebrosa, pelo momento da tentação, pelo dia da provação. E então ocorrerá aquilo que está aqui na segunda leitura do ofício das leituras que nós ouvimos, dessa catequese tão bonita de São João Crisóstomo. Se agora o inimigo, o diabo, vir brilhar nos lábios dos fiéis, portas do templo dedicado a Cristo, o sangue verdadeiro, ou seja, se o inimigo, quando vier nos atacar, vir que nos nossos lábios brilha o sangue de Cristo, e nós somos templos de Cristo, fugirá ainda mais para longe, diz São João Crisóstomo. Fugirá. Como diz ainda outra carta, resisti ao demônio, fugi e ele fugirá de vós. Mantenhamos-nos firmes, irmãos, venha o que vier. Como diz Santa Teresa d'Ávila, ainda que o mundo venha abaixo, caminhar com determinação, na graça de Deus. Então, a graça não nos faltará. Da parte de Deus, não nos preocupemos. Da parte de Deus, Ele nos dará todo o necessário para que caminhemos na santidade. Basta que queiramos. Basta que resistamos. E o sol nascerá. A ressurreição virá. A noite não durará para sempre, mas nós passaremos pela noite na graça de Deus.